Vamos começar com a equipe do Curitiba. O Curitiba que vem penando no Campeonato Paranaense. A grande preocupação do torcedor, porque se está penando no Campeonato Paranaense, o que vai acontecer no Campeonato Brasileiro da Série B é uma interrogação. E na Copa do Brasil, hein? Foi jogar contra o Parnaíba lá e empatou em 1-1 no finalzinho, um sufoco danado. O torcedor não gostou nada do que viu e os jogadores saíram reclamando de tudo, enfim, aquela coisa toda. Vamos às informações, a retrospectiva do Curitiba com a Marina Protasiewicz. Fala aí, Marina. Olá para você que acompanha o Placar Transamérica. Hoje eu trago informações do Curitiba, que diz estar focado na Série B. Após o rebaixamento, o clube concentra as atenções para voltar à elite nacional já este ano. A estreia do Coxa na competição será contra o Sampaio Corrêa nos dias 13 ou 14 de abril, fora de casa. Para o primeiro teste contra um time da Série B, o técnico Sandro Forner utiliza uma base da equipe que jogou o empate contra o Parnaíba na disputa da primeira fase da Copa do Brasil. Nesse início de temporada, o treinador já testou mais de 15 atletas no elenco titular e segue em busca de uma formação ideal para começar o Brasileirão. Lembrando que as primeiras partidas do ano não empolgaram a torcida, que questionou métodos e planejamento da nova diretoria alviverde. Ao técnico Sandro Forner, resta mais uma taça do Paranaense, a Taça Caio Júnior, para finalizar as avaliações e finalmente definir como será a cara do Coritiba na competição nacional deste ano. Por hoje é só, eu volto com vocês aí do estúdio do Placar. Legal, obrigado Marina Protasiewicz aqui no Placar Transamérica, mandando super bem com todos os profissionais aqui da TV Transamérica. Professor, ela citou uma coisa interessante ali, que justamente só resta mais um turno, né? Curitiba não esteve bem nessa primeira participação, chamou muito atenção o início do campeonato, chamou muito atenção as apresentações do Curitiba em casa, empatando contra o Rio Branco e contra a equipe do Prudentópolis, ganhando do Francisco Beltrão, lá em Francisco Beltrão, transmitir esse jogo. Foi um jogo apertado, 1-0 para a equipe do Curitiba, perdendo em casa para o Atlético, para o time B do Atlético, o time de aspirantes do Atlético, né, que são garotos, perdendo de 1-0 e tendo naquele momento uma entrevista que eu, como profissional, e eu estou falando aqui também do profissional do outro lado, eu não falo do ser humano porque eu não conheço o ser humano e eu respeito o ser humano, então eu não vou tocar em assuntos pessoais, de família, nada disso, não tem nada a ver com isso, como eu não permito que ninguém se refira à minha pessoa ou qualquer integrante aqui com relação a essa questão. Então estamos tratando de assuntos profissionais. Falando com relação ao profissional, o treinador do Curitiba foi muito infeliz na minha visão quando ele deu a entrevista coletiva após o Atlético e falou que foi o melhor jogo do Curitiba. O melhor jogo do Curitiba contra o time de aspirantes do Atlético, que vem realmente muito bem, daqui a pouquinho a gente vai falar do Atlético, e perde pelo placar de 1-0, sinceramente eu não entendi essa análise. Não entendi essa análise, torcedor também não entendeu essa análise. Quero uma explicação aqui dos universitários, nesse caso não são os universitários, é um professor de faculdade, de universidade, que vai trazer, eu vou pedir apoio para ele, porque não deu para entender. E com todos que a gente mantém contato, existe realmente o que está acontecendo, né? Então a teoria foi uma e a prática está sendo outra. Pois é, e não precisa nem de universitário, nem de professor universitário, é só você consultar qualquer torcedor do Curitiba que vem acompanhando esse início de temporada da equipe alviverde, ele vai te dar um diagnóstico perfeito do que está acontecendo. É uma equipe extremamente limitada, é um elenco limitado e que dificilmente vai dar liga. Por quê? Porque não tem jogadores ali que possam chamar a responsabilidade, que possam criar qualquer alternativa de jogo, de estratégia. Não tem. Professor, eu vou discordar agora e você vai entender o porquê. Você falou assim, não existe um jogador no elenco que possa chamar a responsabilidade, mas na realidade, todo e qualquer jogador que está contratado, vamos tratar a teoria aqui, que nós estamos tratando a teoria e a prática. Todo jogador que está contratado e está no elenco, ele tem que chamar a responsabilidade para ele, né? Então vamos analisar ali, Kleber, né? Não, Kleber... Alexandro, olha a experiência desses dois jogadores. Aí você pega um Alexandro que vai em Francisco Beltrão e reclama do gramado e do calor, né? Ficou até uma marca dizendo ao nosso repórter lá, é desumano jogar nesse calor.
Todo mundo trabalha no calor, filho. O lixeiro, o gari no meio da rua, pode estar sol lá no Rio de Janeiro, 40 graus, o cara tá lá, é desumano, mas ele tem que trabalhar. Você tá jogando bola, você tá brincando, né? Porque na realidade, final de semana tem o chamado, peladão da rapaziada lá, né? A pelada da rapaziada, todo mundo vai brincar, com a maior alegria do mundo. Aí você vai eu estou falando do profissional, tá? Alexandre profissional, não estou falando do ser humano, pai de família. Eu estou falando do profissional que foi em Francisco Beltrão e reclamou do gramado. Foi lá na cidade, foi lá em Teresina, reclamou novamente, né, do gramado. Reclamou, acho que reclamou da torcida, que a torcida não foi também, ele ficou frustrado que a torcida do time adversário não compareceu, né, só que faltava. Sabe que ninguém pode chamar, do elenco que está ali, ninguém chama a responsabilidade, porque todo mundo é funcionário, todo mundo é pago, né? Sim, mas ninguém está chamando a responsabilidade. Se você observar o sistema de jogo do Curitiba, é um jogo onde todo mundo, é uma equipe que ela tá dispersa dentro de campo. Cada um, sabe aquela história, cada um faz o seu e a gente se encontra no vestiário? É mais ou menos assim. Então você não vê um jogo de aproximação, você não vê criação de jogadas, você vê uma tentativa de resolver o problema na individualidade e na ansiedade, como em diversas partidas. Você observa lá, Guilherme Parede, por exemplo, joga lá na ponta esquerda, joga a bola para o Guilherme Parede e se vira. Não tem aproximação de um lateral esquerdo, não tem aproximação de um meia para tentar construir uma jogada. Quando o Iago Dias joga, ou o Ian Sassi, que também vinha jogando pelo lado direito, joga sozinho. O meio de campo do Curitiba não tem criação. O Alexandre mesmo, quando joga preso no meio de dois zagueiros. Então, é uma equipe que ela está totalmente dispersa dentro de campo, não tem estratégia, e aí que falta, quando a gente fala de alguém chamar a responsabilidade, é alguém dentro do campo falar, calma, vamos organizar, e não existe essa organização. O Curitiba é uma equipe desorganizada dentro do campo. Mas tem um chefe. Não, exatamente, tem um chefe, mas tem um treinador, só que tem a uma coisa comissão não acontece. técnica. Só que a coisa não acontece. E isso tudo, o torcedor, você torcedor, tudo isso você está vendo, você está observando. Eu sempre tenho aqui o respeito pelo torcedor, que você também conhece futebol. A diferença é que nós temos a oportunidade de trabalhar no rádio, na TV, temos o microfone. Mas você também conhece futebol. Não se distancie muito não. Você também tem a sua opinião e você sabe que o Curitiba está indo nesse caminhão, nessa caminhada, nessa toada e tem que se preocupar. Eu sou sincero, a mim não me preocupa, porque é o meu trabalho. Mas você que é torcedor, você fica preocupado com o seu time, não perca a cabeça, não brigue na rua, não brigue com a esposa, não bata nos filhos por causa do time. Porque o time, a maioria, acaba sendo isso aí. Tem o respeito aos profissionais, tem o respeito, cada um está ganhando o seu pão de cada dia. E muitos ganhando muito ali dentro. Não só no Curitiba, como em outras equipes. Mas acabam não fazendo jus ao salário que recebe. Tudo reclama, né? É a viagem de avião, se tiver que andar 100 km de ônibus reclama. Mas esquece, né? Todos nós viemos lá de baixo. Eu morei no sítio, a rapaziada veio do interior, também morou no sítio, andei de ônibus muito tempo, andei a pé, andei de bicicleta, andei a cavalo, de trator, carro, enfim. Qual a diferença? A diferença é que no mundo do futebol você ganha mais, você não valoriza. São 90 minutos, menos, professor, 45 minutos, porque tem um intervalo, você vai para o vestiário e não sabe se você volta. E ninguém para pensar sobre isso. Aí ficam idolatrando os jogadores, dá nisso aí, ó. Muitos clubes acabam sentindo, existem clubes que não sentem tanto, e clubes que acabam sentindo, por isso o Curitiba está sentindo isso, está sentindo na pele, e eu gostaria de saber também, mais uma vez coloco aqui, a teoria de que o treinador em questão, o treinador atual, foi alçado ao time principal, por quê? Porque ele conhece a base, e este ano nós vamos utilizar os jogadores da base. Cara pálida, quantos jogadores da base vocês vão utilizar num time titular de 11? Vocês vão utilizar quantos? O goleiro já não é da base, né? Quantos? 2 ou 3, professor? Então essa teoria caiu por terra. Se ele foi alçado ao time titular porque ele conhece a categoria de base, você, torcedor, sabe disso. Mas ele vai lidar com os caras experientes. Os caras estão engolindo ele. A realidade, a linguagem certa do futebol é essa. Né? Os jogadores mais inexperientes acabam engolindo o treinador se o treinador não tiver realmente ali uma postura. E a postura não é brigar, que nem brigou Oswaldo Oliveira, né? Oswaldo Oliveira, técnico. Que nem brigou Oswaldo Oliveira com o Léo, repórter lá da rádio em Belo Horizonte,
que saiu quase querendo bater no cara, né, querendo bater no repórter e foi mandado embora do Atlético Mineiro, o treinador. Exatamente. Agora, só complementando a questão do Curitiba, que é assim, quando existe um erro, o erro é geral, não pode se individualizar o erro é do coletivo. E aí, esse mau futebol que o Curitiba vem apresentando é que a equipe, como eu falei, ela tem sérias deficiências, é uma equipe limitada. O comando técnico também, que parecia ser uma coisa estratégica do Curitiba, na verdade, acaba não sendo estratégico porque o Curitiba vem dando mostras de que está sem dinheiro. E isso é complementado até pelo que o presidente do Curitiba falou recentemente, que o Curitiba vem enfrentando problemas financeiros e que não vai fazer contratações pelo menos até o mês de março. Agora, professor, já dando uma...